Tudo certo, tudo ok? Vamos seguir em frente aí, tá? A gente vai começar então com uma prece, tá? Porque, né, para abençoar aqui o nosso estudo, né? A gente criar uma sintonia, um vínculo, e aí a gente seguir em frente. Então, quem tiver com a água, ou então a garrafa, ou então a jarra, vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos elevando o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo, inclusive, em especial ao mentor amigo de nossos lares, que orienta o estudo das cartas de Paulo, os espíritos amigos que participam em nossos lares do estudo, porquanto sabemos não estamos sozinhos. Na medida em que ensejamos o aprendizado, espíritos que têm a mesma sintonia que nós, desejando o aprendizado, vinculam-se a nós magneticamente e vêm ao nosso lar, sentam-se ao nosso lado e participam do estudo das cartas de Paulo. E assim, nós vamos serenamente, tranquilizando o corpo físico, a respiração, os nossos pensamentos, vamos deixando os nossos problemas de lado, vamos emanando fluidos de cura, salutares, para a água que estamos objetivando a fluidificação, pedindo ao mentor amigo igualmente, que nos auxilie e que emane fluidos espirituais para converter a água em elemento medicamentoso para o nosso corpo físico e dessa maneira oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz e muita luz. Podemos abrir os olhos para a gente começar. Gente, o estudo de hoje, ele é por demais, para lá de interessante, ele é uma coisa assim, maravilhosa. Então, a gente terminou, nós terminamos, não é? O versículo 6 do capítulo 2, e agora nós vamos começar o versículo 10 do mesmo capítulo 2. Tá? Eu vou fazer a leitura, porque ele não é muito longo, e depois eu vou fazer os comentários, e depois eu passo para vocês fazerem também, para a gente participar em conjunto desse estudo. Tá? Bom, na realidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler na Bíblia, porque aqui no nosso livro ele tem só uma parte, e na Bíblia ele está completo. Então, o versículo 10. Então diz assim, glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem. E aí continua, na Bíblia, porque no estudo não tem ali para ali, tá? Primeiramente ao judeu e também ao grego. Então, vocês vejam que naquela época, como quando Paulo escreveu a carta, ele enviou para Roma, né? Para a igreja de Roma, para os cristãos de Roma. Naquela época era mais voltado para o judeu, propriamente, as missivas, e para os gregos, né? Que eram aqueles que estavam mais ligados à, à igreja cristã. No entanto, é por isso que aqui no nosso estudo, ele só pega, ele pensa então a parte que ela é atemporal, como eu já falei outras vezes. Então, aqui no nosso livro, o Paulo coloca assim, aliás, o Emmanuel, né? Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Porque isso aqui é o essencial desse versículo. O essencial desse versículo é essa parte, não é? Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. E aí eu vou ler aqui, dessa passagem, eu não vou ler tudo, porque, como todos nós temos um livro, eu quero crer que todos leram também, e não é muito longo, então eu vou ler as partes que eu grifei, e depois eu vou fazer os comentários, tá? O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Então, aqui, nessa parte, o Emmanuel já está frisando para nós sobre o egoísmo. Né? Já está enfatizando a questão do egoísmo da criatura, do espírito encarnado, do espírito de uma maneira geral. Né? E aí, em seguida, vem o parágrafo seguinte dizendo assim: o bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. Ou seja, o amor supremo
não é? O bem, ele corre do amor, Deus flui de Deus. Então, Deus é o amor perfeito, é o amor puro, não é? Toda a criação é baseada no amor. Então, flui de Deus o amor, e do amor, né, o bem. Portanto, esparge de Deus em toda a sua obra, em todas as criaturas, o amor e o bem. No entanto, nós somos espíritos, estamos em evolução. E aí vai depender se nós já conseguimos sintonizar com esse bem que flui de Deus, com esse amor que flui de Deus ou não. E aí eu vou pegar mais um parágrafo aqui, que no caso aqui seria o último parágrafo, não é? Seria o último parágrafo dessa página 51, desse nosso estudo, cujo título é Glória ao Bem, e que aí, que eu considero a mais importante aqui dessa página inteira, é o seguinte: o Emmanuel diz assim: que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Então, o Emmanuel está colocando que a superficialidade não é importante, mas o que importa é o íntimo. Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Então, o que manda é o que está de dentro para fora, não o exterior. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Porque Jesus mandou amar até o inimigo, até o criminoso. Então, Emmanuel está falando que aqueles que ainda se consagram ao mal, de nossa parte, né, de nossa parte, devemos nos dignificar o bem, todo o bem que podemos fazer por eles. E aí continua. Mas, se são bons e sinceros, não é? Se já estão na sintonia do bem que emana de Deus e do amor que emana de Deus, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Olha que coisa mais fundamental isso. Então, nós vamos ter aqui, conforme o estudo nos coloca, criaturas, espíritos, estejam eles encarnados ou não, né? Nós, no caso, encarnados, de duas formas. Primeira, aqueles que já conseguem sintonizar com o bem que emana de Deus, com o amor que emana de Deus. E se a gente entra nessa sintonia, a gente vai começar a fazer o bem. Nós vamos estar, então, alinhados com o bem. E o que é que se exige, gente, para a criatura permanecer no planeta Terra, que vai ingressar no mundo especial, vai iniciar na fase de regeneração? Ser tendente ao bem. Olha aí, né? Ser tendente ao bem. Não, Jesus nem exigiu que a criatura esteja totalmente alinhada e na sintonia de Deus, porque daí estaria em unicidade com Deus, como Jesus está. Nem está pedindo. Mas que tem uma tendência para o bem. Então, que seja tendente ao bem, os que são tendentes ao bem e não são alinhados com o mal, esses vão ser aqueles que vão continuar no mundo de regeneração, seu processo evolutivo aqui na Terra. Mas aí coloca, né, que aqueles que são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontra, porque cada um de nós no mundo encontra-se colocado em determinada parte. Nasce num país, nasce no outro país. Esse país em que a pessoa nasce tem lá uma determinada religião, geralmente, que é a religião que é a maioria, que no Brasil é o cristianismo, né? Nos Estados Unidos, no Ocidente de maneira geral, que foram os países que foram colonizados pelos europeus, e os europeus que, na realidade, foram um esfacelamento do Império Romano, cujo Império Romano passou a adotar o cristianismo como sua religião oficial. Bom, e aí está dizendo que merecem a paz e a honra de Deus. Olha o que é importante essa passagem também no finalzinho. Então, aqueles que estão no bem, né, que são bons e sinceros, onde quer que se encontrem,
colocado no mundo, não é? Merecem a paz e a honra de Deus. Aqui, nós estamos falando também da lei de causa e efeito. Na medida em que nós estamos alinhados no bem, veja bem uma coisa, na medida em que nós estamos alinhados no bem, que emana de Deus, nós estamos nessa sintonia da emanação de Deus no bem, então você não está mais fazendo mal, você saiu do mal, não está mais fazendo mal. E quando acontece, eventualmente, uma falha e você faz o mal, por exemplo, você ofendeu uma pessoa, gritar, né, etc., alguém está pedindo ajuda, você fala, você que se dane, eu não quero nem saber, cada um é por si. Isso é o mal. Não é que você está diretamente fazendo mal para a pessoa, mas o seu íntimo está vibrando no mal, porque você está se negando, ao menos, a sentir a compaixão pela dor do outro. Não é? Que muitas vezes você não pode fazer muito, mas se você tiver compaixão, você está na sintonia do bem. Se você emanar um pensamento de misericórdia, de compaixão pela pessoa, desejando bem para ela, mesmo você não podendo fazer nada concreto e diretamente para ela, você está na sintonia do bem. Então aí, o que a lição fala? Paz e honra para a pessoa. Honra de Deus. E aí, nós vamos concluir que, nesse caso, a pessoa, essa pessoa que está, que se é tendente ao bem e não está fazendo mal e está no bem, o que a gente observa disso? Que a pessoa não vai ter que cumprir expiação, ela não está em tempo de cumprir expiação. Porque, veja, por que a gente cumpre expiação? Porque nós resvalamos no mal. Resvalou no mal, você infringe a lei de causa e efeito e vem a consequência do sofrimento. Para a gente voltar, não é? Para a gente voltar para o caminho do bem. Se a gente sai, vem a dor. Porque a dor é um instrumento, é um mecanismo da justiça divina para nos fazer voltar para o bem. Eu sempre uso o exemplo da manada que os vaqueiros conduzem. Então, os vaqueiros precisam conduzir aquela manada para um local específico e tal, mas tem alguns animais que não querem, né, seguir ali, eles querem ir para o meio do mato lá, fugir e tal, e alguns realmente fogem, escapam, ainda mais se surgir algum barulho aí, dá aquele, né, todos querem fugir. O que o vaqueiro faz? Vem estralando o chicote. Se mesmo assim não adiantar, aí ele bate com o chicote desse boi. E se mesmo assim não adiantar, ele joga o laço pega no pescoço, aí depois joga mais um laço, pega no pé, nas patas dianteiras, e aí vem outro vaqueiro e joga mais um laço, pega nas patas traseiras, e esse boi vai cair no chão de boca. E vai ser levado no arrasto, querendo ou não querendo. O que eu estou querendo dizer? Isso daí é lei de causa e efeito e ação. Se a gente insistir no mal, vem a dor superlativa. Porque nós temos a lei do progresso. Todos vão ter que progredir. Não tem como não. Porque nós somos criados por Deus. Nós somos centelhas de Deus. Deus é por amor. O amor está dentro de nós. Não tem como fugir disso. Nós só precisamos fazer com que a luz brilhe dentro de nós. Nós temos a luz dentro. Precisa brilhar. Para brilhar, tem que tirar essa casca de fora, que é o egoísmo. Que é o egoísmo. E o egoísmo nos leva a fazer o mal. O que é o mal, gente? O mal é quando a criatura só quer o bem para ela, ela só quer ver o lado dela, o resto não importa, mesmo que ela tenha que prejudicar outra pessoa. Se ela tiver que prejudicar alguém, ela prejudica porque ela só quer ver o interesse dela, isso é o egoísmo. É o que nós falamos no começo. Então, a fonte do mal está no egoísmo. Na medida que a gente se liberta desse egoísmo, a gente entra na sintonia da emanação do amor de Deus e do bem, que emana de Deus. Porque daí a gente vai entrar nessa sintonia do amor e do bem, e aí nós vamos querer que todos estejam bem, não só nós. Você vai querer estar bem, sempre, lógico, né? Porque Jesus, inclusive, falou, amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus, primeiramente, ao próximo como a si mesmo. Então, amar o próximo como a si mesmo, você tem que se amar também. Mas você não vai querer o bem só para você, vai querer o bem para os outros também. Então, bem comum, bem para todos. Já o egoísta, não. Ele só quer ver o lado dele, o resto não importa. Se ele, inclusive, precisar pisar no outro, ele pisa.
né? De escravizar o outro, ele escraviza. Exercer o poder, a supremacia, porque ele sempre vai se considerar melhor e maior, ele vai fazer, porque o bem é só o bem dele, não é? E aí, então, nesse finalzinho, também, indiretamente, estão tratando a lei de causa e efeito. Saiu da sintonia do bem. Você saiu da sintonia do bem, você está na sintonia do mal. A lei de causa e efeito vai buscar corrigir o rumo, a rota, o seu caminho, para te levar para o bem de novo, porque nós temos a lei do progresso, cujo progresso é inevitável, né? Nós temos que progredir espiritualmente, moralmente, intelectualmente. Se a gente sai dessa sintonia e vai para o mal, a lei de causa e efeito, que no caso é infringida, a justiça divina bota em ação, e aí a gente começa a entrar nas expiações. Porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. Então, conforme a gente vai para o mal, a gente vai entrar nas expiações, no sofrimento. No entanto, aquele que está no bem, está fazendo, é uma pessoa boa, está fazendo bem, a lição fala honra e glória para ela. O que é honra e glória para ela? Não tem expiação. Você não está fazendo mal, não precisa corrigir para te trazer para o bem pelo sofrimento, porque você não está fazendo mal, você está fazendo bem. E aí é onde a gente entra nas provas. Mas não pensemos que as provas são assim fáceis e simples, e que o problema, e que o ruim, e que o difícil, e o que pega mesmo é a expiação. Gente, não é bem assim, não. A expiação é o mecanismo da justiça divina para nos trazer de volta para o bem, para a gente voltar para as provas. E se a gente for considerar, e consegue, se for pensar o que é mais difícil, as provas, elas são muito difíceis. Elas não são simples, porque nos colocam em xeque conosco próprios. Então, nós vamos ser aferidos por nós mesmos a nossa condição evolutiva, como nós estamos. E aí é onde surgem várias situações dentro do nosso lar. Então, por exemplo, um espírito que nós fizemos o mal para ele no passado. Não é? Os mentores e nós próprios concluímos que nós já estamos em condição de assumir essa prova. Que prova? De recebê-lo como filho. Então, é um espírito rebelde, um espírito difícil. E ele tem uma sintonia negativa e conflitante conosco, porque nós o prejudicamos no passado. Nós vamos receber como filho. Qual é a prova? A gente conseguir amar. E cumprir a lei de Deus, amar o seu inimigo. Porque o inimigo está aí, é seu filho. Ele está seu filho, mas ele é aquele inimigo lá que vocês se desentendiam, que nós nos desentendíamos. E na última encarnação, você, por exemplo, né, provocou a morte dele, o homicídio dele. Às vezes, provocou o suicídio dele, o que também pode ter acontecido. Quantos casos não tem, por exemplo, de pessoas que se suicidam por causa de infidelidade conjugal? A pessoa não suporta. Naquele filme que nós assistimos na Casa Espírita, Portal da Luz, foi isso. O marido descobriu que a mulher o traiu, ele, no primeiro momento, né, pegou uma arma para matar a mulher, mas não conseguiu. Ele se matou. E aí, recai, no caso, a culpa, a mulher se sente culpada, porque o marido se suicidou em decorrência de uma atitude dela, não é? Claro que quem fez o suicídio também vai gerar uma série de consequências para si. Ok, mas não é esse o ponto. Mas não podemos esquecer que tem também, não é, o adúltero que praticou o adultério junto com a mulher. Da parte dele não acontece nada, ele também. Ele também é uma pessoa que, quando ganhar consciência, ele vai começar a refletir. Poxa vida, de toda maneira, eu ajudei que houvesse aquele suicídio lá. Aí a pessoa vai pedir para receber, por exemplo, suponhamos, né, porque tem muitos casos, muitas situações, né? Então, é, acabar também, de alguma maneira, corrigindo isso, né? Então, é por isso que é uma prova. Quando a gente recebe, por exemplo, um filho que tem alguma deficiência, essa deficiência pode ser uma causa de suicídio, por exemplo. Estou dizendo que pode, que tem inúmeras situações, estou dizendo que sempre é isso. E a gente recebe esse espírito. E nós vamos ficar com ele até o fim. Muitas vezes,
Nessa situação que eu estou colocando. Porque às vezes esse filho vem assim, não precisaria estar assim, o espírito já é iluminado, que vem dessa maneira para nos tirar do rumo do erro. Então, isso é outra coisa. Estamos falando de uma outra situação aqui. E quer não amar esse filho, não é? Que nós comprometemos anteriormente, nós vamos amar. É uma prova, não é expiação. Porque se for considerar expiação, quem estaria na expiação seria o espírito que está passando, né, pelo sofrimento, nesse caso que eu estou falando. E a gente vai... E o que acontece é que nós vamos ter, muitas vezes, que anular os nossos projetos, as nossas ambições, nossos desejos, nossos desejos. Porque pensa bem uma coisa, uma moça de 20 e poucos anos, um monte de sonhos, de conquistas, disso, daquilo, ou um rapaz, né, tanto faz, né? E tal, quer conquistar o mundo, viajar, né, você fazer faculdade dos Estados Unidos, não sei o quê, enfim, né? E aí surge uma situação dessa, ele é deficiente. Você vai ter que se dedicar para ele tempo integral, porque ele exige esse cuidado de tempo integral. E você vai ter que abdicar esses seus sonhos, esses seus anseios que você queria, e vão ter que ficar em segundo plano. Olha aí onde entra também o aprendizado da humildade, né? E deixar o sentimento nosso de querer conquistar, que está dentro de uma certa orgulho, vaidade no meio e tal, né? As coisas do mundo, a gente vai deixar de lado as coisas do mundo, as conquistas efêmeras do mundo, para cumprir a nossa prova, que é dedicar-nos integralmente àquele espírito. Olha que prova. É fácil, gente? Não é fácil, é difícil. É difícil. E, então, é quando eu falo, por isso que eu falo, a expiação, a pessoa reclama que não sei o quê, o sofrimento, mas a prova é dificílima, é muito difícil. E cada uma vem para nós conforme a nossa condição de suportá-la, de conseguir superá-la, não é? E o que acontece é que, quando nós entramos na sintonia divina do bem que emana de Deus, não precisamos mais passar por provas. Vocês poderão dizer, mas e aquele monte de erros que foi feito lá atrás e tal? Mas aí não é olho por olho, dente por dente. Aqueles erros que foi feito lá atrás já foi feito. Mas a gente vai espiar só se a gente precisar ainda entrar no caminho do bem, que nós não estamos, mas nós já estamos, não precisa. Mas aí vem como prova uma série de situações para a gente conseguir pagar o mal com o bem, né? E uma delas é essa que eu falei para vocês, é de receber um espírito rebelde, difícil e tal, né? E agora, no mundo de regeneração, e que conforme no estudo que né, no Espiritismo nós fazemos, né, deverá começar em meados deste século, por volta de 2057, segundo Chico Xavier. Aliás, não é segundo Chico Xavier, conforme afirmou Emmanuel. Emmanuel afirmou, ele não falou que talvez, não, ele afirmou que iria começar por volta de 2057. Por volta de 2057. Então, nós vamos pensando assim. Quando chegar, ainda nós vamos ter espíritos difíceis aqui? Provavelmente sim, uma parcela. Porque não estão reencarnando mais espíritos trevosos. Espíritos ainda sofredores, sim, mas não trevosos. Tanto que na nossa casa espírita, quem trabalha, por exemplo, na tarefa de segunda-feira, que é a desobsessão, tem observado já há algum tempo que não tem mais aparecido espírito trevoso, mas espírito sofredor. Por quê? Porque os que estão no umbral são espíritos sofredores. Os trevosos, gente, estão encarnados. Os trevosos estão encarnados, porque arrebanhou tudo lá debaixo daquelas regiões lá, né, mais ínferas, e botaram para encarnar. Inclusive, não sei se vocês ouviram falar, conhecem, já viram algum vídeo do Saulo Caldeirão, que é muito amigo do Wagner Borges, é um projetor da consciência. E ele fala que dentro do Espiritismo se comenta muito que
o umbral está sendo esvaziado, né? E aí ele fala assim, olha, com todo respeito, eu vou no umbral quase toda noite quando eu faço a projeção astral. E eu não estou vendo o umbral esvaziado, coisa nenhuma. Ele está falando alguma coisa inverídica? Não. O que acontece, gente, é que o umbral que ele vai é o umbral de espíritos sofredores. Não é aquele umbral mais profundo de espíritos trevosos. Aquele lá realmente está sendo esvaziado. E os espíritos que teriam alguma condição de reencarnar estão reencarnados agora. E aqueles que já não tinham mais, ali já nem reencarnou e já foi levado. Mas no umbral onde estão os sofredores, ainda tem lá. Esses vão reencarnar ainda. E não são espíritos voltados para o mal. Eles só são espíritos doentes, com problemas, etc. Tal. Gente, está cheio de espírito no umbral que não fez o mal. O próprio André Luiz, que era um médico, não fez mal, assim, concretamente, diretamente para ninguém. Está no umbral. Mas que umbral que é? É aquele umbral dos vales, que é umbral médio, tal. É umbral aquele lugar. Mas não é aquele umbral mais para baixo, que é um umbral grosso, aquele umbral das cidades, né, trevosas, aqueles espíritos malignos e tal. Esses me botaram para encarnar. Então, encarnar. Então, a gente está vendo o mundo em polvorosa agora. É lógico que está em polvorosa. Você bota para encarnar espíritos lá daquelas regiões, não é? Mais difíceis, complicadas, espíritos que só querem dominar, o egoísmo, né? Reverbera do íntimo, que só quer conquistar, só quer exercer o poder, dominar, realizar, o egoísmo máximo. Aí você tem um. E mais, hein? Grande parte dessas criaturas estão encarnadas no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é parte da redenção. Então, Ismael, por ordem de Jesus, arrebanhou esse povo todo e botou para reencarnar aqui no Brasil. Mas não é só no Brasil, nos outros países também. Mas nós temos um percentual, porque aqui é a parte da redenção. Então, é por isso que o Saulo Caldeirão vai lá no umbral e ele vê que tem bastante. Tem, realmente. Né? E esse pessoal é o pessoal que vai reencarnar, além dos que estão já no umbral alto e tudo mais. Né? Mas aqueles no umbral grosso, umbral baixo, não vão mais. Não estão mais. Né? Agora, quando tiver já no mundo de regeneração, já passado um bom tempo, 100 anos, 200 anos, tal, que já engrenou no mundo de regeneração, o que vai acontecer? Vamos passar a viver aqui na encarnação, aqui no físico, como nós vivemos nas colônias espirituais. Vai mudar tudo, vai mudar muita coisa. Não é? Agora, vocês vão dizer, mas quanto tempo vai durar esse período de regeneração, do mundo de regeneração? Segundo a luta, 1.000 anos. Então, vai começar em 2057, daqui 34 anos, né? Daqui 34 anos, e vai até 3057, 1.000 anos. Por quê? Porque, como está em Pedro, 1.000 anos para Jesus é igual a um dia e um dia é igual a 1.000 anos. Então, são 7 anos, né, de um ciclo de 28 mil anos, então são 4 períodos, 4 peneiras. Teve a última peneira há 4.000 anos antes de Cristo. E agora, no final da regeneração, vai ter uma outra, né? Já está tendo agora, porque a peneira tem sempre. No final da regeneração, é que vão ficar mesmo só os espíritos que vão ter condições de iniciar uma era nova, um ciclo novo, não é? E que provavelmente vai ser mais um período de 28 mil anos, que vai ser o 6º período, que são 7 no total, né? Então, vai ser mais um ciclo de 28 mil anos, e vai começar como é chamado de Era da Luz, né? E depois, outra, mas terminando esse período, vai ter mais um outro, e vai ser o último, e aí, depois que terminar esse outro, último de 28, que vai dar um total de 56, quando terminar esses 56 mil anos, o planeta vai voltar a uma grande era glacial de 260 mil anos. Aquela grande era glacial do planeta vira um freezer. Né? E aí, todos os espíritos que estão no processo de evolução, como nós aqui, que vão até o final desses 56 mil anos, se a gente estiver aqui, não é? Que aí vai chegar no mundo ditoso, mundo feliz e tal, né? Talvez, quem sabe, até mundo celeste, não sabemos, porque, né?
Não dá para a gente nem falar, porque como é que a gente vai ter esse alcance? No entanto, aí, quando o planeta voltar de novo para a grande era glacial, os espíritos que estão nesse processo evolutivo, todos vão para outros mundos superiores, e o nosso planeta volta lá para o jardim da infância de novo, receber de novo o homem da caverna, né, espíritos recém-saídos da primitividade, e começa tudo de novo. Que esse planeta aqui é desse jeito, planeta escola, que pega lá desde o comecinho, lá da pré-escola, e vai, e depois volta tudo de novo. Como o Chico falou, a cada ciclo de 520 mil anos, divide em 260 cada um, frio e quente, é onde os espíritos vão evoluindo. Bom, falei bastante sobre várias coisas. Então, o que importa aqui para nós, nesse capítulo 2, versículo 10, é entender que todo o amor e tudo bem emana de Deus. E na medida em que nós, que somos emanados também por Deus, criados por Deus, centelhas de Deus que somos, esse amor está dentro de nós. Mas para ele reverberar, a gente precisa tirar a casca, que é o orgulho, para a gente entrar na sintonia desse bem que emana de Deus, e aí a gente passar a praticar o bem também. Só assim que a gente consegue ficar aqui no planeta, nesse final de muitas expiações e provas, e continuar por aqui, no mundo de regeneração, que segundo Haroldo Dutra Dias, vai durar 1000 anos, mas para isso a gente precisa entrar nessa sintonia do bem. E entrar na sintonia do bem não tem expiação, mas tem provas. Porque no mundo de regeneração vai ter expiação? Não, só vai ter provas. E as provas, como eu falei, elas não são assim facinhas, não. Difíceis, mas nós estamos aptos a conseguir, né, superar cada uma delas. Bom, eu queria passar a palavra para vocês falarem um pouquinho sobre, né, esse versículo 10. Esse versículo 10 aqui eu achei muito, assim, interessante de a gente estudar com calma ele. Então eu queria que vocês também pudessem fazer os seus comentários. Quem tiver vontade, quiser fazer, pode começar, tá? Vamos lá. Eu preciso chamar pelo nome? Não. Bom, Carlos, você quer comentar? Ezequiel, eu não tenho nada para comentar, foi tudo tão fantástico, eu adorei tanto todas as suas falas, coisas que eu não sabia, coisas que eu não conhecia, anotei tudo que eu pude aqui no meu caderno, estou aqui digerindo tudo isso. No momento eu não tenho nada para colocar, só mesmo agradecer, muita gratidão pelos ensinamentos aí, viu? Muito legal mesmo. Perfeito. A Cidinha, que eu sei que está aí, eu não estou vendo aqui, porque eu estou com o celular, mas eu sei que a Cidinha está aí. Cidinha, quer comentar? Também não, Ezequiel. Mas quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende, mais a gente vê o quanto nós precisamos melhorar, né? Só isso. Com certeza. Luciene, se estiver. Oi, boa noite. Oi, Lu. Alô? Oi, boa noite. Então, só para não deixar, né, de falar, o que me chamou a atenção muito enquanto, né, o Ezequiel falava é na carta, né, de Paulo, ele faz questão de estar colocando sempre os judeus e os, né, gregos, que são os gentios, né, que não são os judeus também, para não fazer distinção de pessoas, né? E ele está sempre falando ali, Deus não faz distinção de pessoas. Você sabendo a lei e fazendo o bem, você vai ter glória. Você não sabendo a lei e fazendo o bem, você também vai ter glória, né? Então eu acho que é importante essa passagem de Paulo para a época, né, de que ainda se discriminavam as pessoas por elas não seguirem os rituais judaicos, no finalzinho até dessa carta ele fala da circuncisão, lá né, que os judeus circuncidavam, né, tinha que ser circuncidado. Então, eu acho que o importante é isso, essa mensagem que complementa, né, a que a gente vinha falando, né, cada um segundo as suas obras, é exatamente isso, de que a honra, a glória, a paz está em fazer o bem. Não importa se você é ateu,
se você é judeu, se você é católico, qual o ritual externo que você segue. O bem está no nosso coração, na nossa consciência, né? Então não precisa de leis exteriores. Então acho que é resumindo essa missão da carta do Paulo. Perfeito. E complementando o que a Lu colocou, importante também, é que o Paulo, na leitura, por exemplo, de outros versículos que não só o 10, nós vemos que o Paulo comenta que a lei que ele fala é a lei de Deus, né? Então ele fala assim, que aqueles que conhecem a lei de Deus, né, e cumprem, ok. Aqueles que não conhecem, mas fazem o bem também, ok. Mas ele coloca uma outra coisa, que é a pessoa que conhece a lei de Deus e não cumpre. E aquele que não conhece e também não cumpre. É tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa. Por quê? A justiça divina, como inclusive a justiça humana, hein? Porque na justiça humana, e vamos falar da justiça divina, na justiça humana, nós temos nos dispositivos da lei penal agravantes e atenuantes, não é? Então, tem algumas circunstâncias, o crime é o mesmo, suponhamos, né? Então, o crime é o mesmo e tal, mas tem algumas circunstâncias que agravam a pena na hora da aplicação pelo juiz dessa pena. E tem algumas circunstâncias que atenuam, embora o crime seja o mesmo. Então, voltando para a justiça divina, aquele que conhece a lei de Deus e mesmo assim faz o mal, gera uma agravante. Né? Gera uma agravante no sentido que a pessoa sabe que aquilo ali está errado, que não pode fazer, que aquilo ali é o mal, e intencionalmente faz, mesmo sabendo, mesmo não conhecendo a lei de Deus. A pessoa sabe. Então, por exemplo, uma pessoa, assim, vamos dizer assim, um padre, né? Vamos usar esse exemplo do padre. Então, suponhamos um padre, não é? Que não podemos dizer que não conheça as leis de Deus, que ele estudou, né, muitos anos, ou um monge que também estudou, e mesmo assim, né, faz o mal. Por exemplo, desviando dinheiro da igreja, né, ou aproveitando-se da viuvez de uma senhora, etc, etc, etc. Sabendo e conhecendo a lei de Deus, faz o mal. Então, a consequência, ela é agravada. Ela é agravada. A própria culpa que a pessoa vai sentir, ela é agravada. Mas, por exemplo, uma pessoa que está no mal, ela não tem sintonia com o bem, ela não conhece as leis divinas, né? E está naquela situação ali, então ela faz o mal, às vezes não bate nem sentimento de culpa. E lá no padre vai bater o sentimento de culpa, ele vai se sentir super culpado, etc. Mas se alguém souber, então, pode até suicidar. Você veja o caso de Judas. É um caso bem assim, concreto para a gente usar aqui. Né? Judas se sentiu tão mal, né? Porque ele não queria aquela situação, aquela consequência, aquele desfecho. Ele não queria. O que ele queria com a atitude que ele teve era que Jesus assumisse a condição dele de Messias e cumprisse conforme eles acreditavam que deveria ser, colocar o povo romano na supremacia do mundo e acabar com os romanos. Mas não era essa a proposta de Jesus, né, do Cristo. Então ele não fez uma coisa visando o mal, mas ele fez, porque a consequência foi a crucificação, aquele padecimento e tal, e a desencarnação de Jesus. E quando ele caiu em si, que a ação dele gerou toda aquela circunstância, aquela consequência, ele sentiu tanta culpa na consciência que ele se suicidou, ele não suportou, porque ele conhecia a lei. Ele conhecia a lei. Quem foi resgatá-lo foi a própria Maria, mãe de Jesus, depois, né? Como nós já sabemos, aquele livro que nós já lemos, né? Maria de Nazaré, tal, enfim. E se é, por exemplo, uma pessoa, né, que está lá, né, por exemplo, vamos dizer, o Caifás, né, o próprio Herodes e tal, né? O Herodes nem tanto, mas o Caifás, que o Herodes era o rei e tal, né? Mas quem estava ali diretamente ali, fazendo as futricas, né? E tudo mais, era Caifás.
Caifás, que era o líder do Sinédrio judeu daquela época. Então, quando Judas foi lá no Sinédrio e tal, e foi o Caifás falou, olha, paga as 30 moedas aqui e você dá a localização dele, que não sabemos onde ele está, como é que nós vamos pegá-lo? Ele deu a localização, tá? Das oliveiras. Eles foram lá, os soldados de Caifás foram lá e pegaram Jesus. Então, Caifás não conhecia a lei de Deus? Claro que conhecia, ele era o líder do Sinédrio judeu. Agora, ainda assim, será que ele sentiu tanta culpa pelo que aconteceu como Judas? Provavelmente não, embora ele conhecesse. Então, vocês vejam as diferenças. Né? O próprio Barrabás, não é? Que era aquele criminoso e que Pilatos, né, mandou trazer, que também estava ali, né, cumprindo pena, talvez pudesse ser crucificado também, né, numa tentativa, talvez, de Jesus ser salvo, de não ser crucificado. Ele falou, porque na Páscoa, o governador tinha o direito de soltar um prisioneiro. Então, o que o Pilatos pensou? Pilatos pensou assim, bom, é o seguinte, esse homem aqui, no caso de Jesus, não fez nada. Claramente é uma pessoa que não fez crime nenhum, né? Eu não vejo nenhuma culpa nele, não é? O outro é um bandido, é um criminoso e tudo mais, né? Um sujeito que atenta contra as leis e tudo. Aí o Pilatos pensou, eu vou colocar os dois e vou perguntar quem é que solta, eles vão falar que é Jesus, e aí resolve o problema, a gente solta quem não tem culpa, o outro que é bandido mesmo vai ser condenado, está tudo certo. Foi o que ele pensou. Mas, como ali aquela turma estava instigada pelos membros do Sinédrio, pelo Caifás, né, a coisa estava mancomunada, porque as pessoas que seguiam Jesus não estavam ali, eles nem sabiam. E os que estavam eram aqueles que estavam instigados pelo Sinédrio. E aí, quando foi feita essa proposta pelo Pilatos, a turma chegou e falou assim, solte Barrabás, solte Barrabás, solte Barrabás. Aí Pilatos até ficou decepcionado, mas que é isso, né? Aí não teve jeito. Aí não teve saída. Ele pegou aquela bacia com água e falou, eu lavo minhas mãos, eu não tenho culpa nisso, vocês é que estão escolhendo, eu não. A escolha está sendo de vocês, com minhas mãos. Né? Até hoje a gente usa essa expressão. Olha, eu lavo minhas mãos, não quero mais nem saber disso daí. Não é assim? E aí, então, o que acontece? Nós temos a questão da atenuante da culpa e da agravante, dependendo do conhecimento da lei ou não, que é aquele que não conhece. Mas vocês vejam uma coisa, hein? O próprio Barrabás, que quem já leu o livro, sabe, conhece, lá na frente ele sentiu culpa por não ter sido condenado e terem condenado Jesus. Ele falou assim, mas eu era culpado. Eu que tinha que ter sido, eu que tinha que ter ido para a cruz, e não Jesus. Ele sentiu culpa também, tanto que depois também Barrabás se transformou. É uma história muito bonita, quem tiver oportunidade de ver alguma obra, algum livro, né? E vai depois verificar um processo de transformação do próprio Barrabás, que é muito, muito bonito isso também. Né? Então, quando a gente conhece a lei e segue, e está na lei, e está dentro da lei de Deus, dentro da sintonia da lei do amor, da lei do bem, glória, honra e paz. A gente só vai. Não é que vai ser tudo flores, não, também não é assim. Nosso processo evolutivo é contínuo. Mas a gente não vai mais para a expiação, para as provas. Porque é nas provas que a gente vai crescer. É nas provas que nós vamos demonstrar o nosso aprendizado. As conquistas das virtudes morais que nós já tenhamos conquistado, não é? Então é assim. Eu quero ver mais algum comentário de alguém que queira se manifestar. A Roseli está aí? Hein, Roseli? Quer dar uma palavrinha aí, Roseli? Não, agora que eu consegui pegar na Bíblia evangélica, a parte que você está... Eu estava procurando aqui na Bíblia católica e a Bíblia evangélica, né? Não estava me sintonizando. Agora que eu consegui na Bíblia evangélica pegar onde está esse grande. Eu estou ainda... Se tiver algum outro livro assim, bem mais... mais simples, né? Mais resumido, né? Para a gente ler, eu até compraria. Eu estou tentando entender.
Mas, Roseli, esse livro aqui não é complicado, não. Ele é um livro denso, é um livro... E dentre os que eu olhei, né, dos estudos da Carta de Paulo, na realidade, eu considerei para nós aqui o melhor. Fala, por favor, Peraí. fala para mim outra vez o livro. Então, o livro é esse daqui, ó. Não sei se dá para ver aí, está bem espelhado Ah, aí, mas é um livro. As Então, é um Cartas livro. de Paulo. Exatamente. É um Eu livro da procurei por psicografia. aqui nessa região, não achei não, sabe? Ó, se E você quiser, eu compro para você. Está vendendo pela Amazon, vende, está R$ 67, parece. Você pode pode comprar comprar, e na pode quinta-feira eu comprar. levo para você, se você quiser. Então, Tá, se você pode comprar que eu te dou o dinheiro, faço um Pix, qualquer coisa. tá bom. Eu vou comprar hoje, acabando aqui o nosso estudo, eu vou comprar, na quinta eu te levo. Tá bom, eu agradeço. Tá Eu perfeito. falei com a Luciene da gente imprimir através do PDF, né? Mas Sim. ela falou que fica muito grosso e não compensa o preço. Fica mais caro do que você comprar o livro. Eu falei com a Luciene sobre esse problema. Mas, É, então, estamos acertados. Na quinta, eu fico com o livro na mão. exatamente. Vale a pena, o livro é muito bom, é um livro fotografado por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel. Dentre os que eu olhei, para mim, eu considero o melhor. Eu, assim, Então, sinceramente, eu recomendo que a gente fique nesse livro aqui, né? tá bom. Vale a pena a gente Ainda bem. aprofundar e continuar o estudo aqui, tá bom? Tá bom. Alguém mais gostaria de comentar? Marilda, Maria, Alice. Bom, pessoal, é assim, acho que não vale a pena a gente entrar no próximo versículo, que seria o... Na verdade, a gente pularia também o capítulo, né? Porque daí nós terminaríamos esse estudo do capítulo 2 e nós passaríamos para o capítulo 3. E, no caso, a gente começaria aqui no versículo 13, que é sepulcros abertos, né? Porque daí a gente sai de um capítulo, pula para o outro. Acho que vai valer mais a pena a gente fazer isso com mais calma na semana que vem e fazer a leitura com calma e começar a estudar. Eu estudei, inclusive, também esse versículo 13, fiz várias observações aqui, mas demandaria, sim, muitos minutos. E nós temos aqui, para terminar o nosso estudo, apenas 9, não daria tempo, mal daria tempo de eu ler e fazer alguns poucos comentários que a gente teria que interromper. Eu acho que não vale a pena a gente interromper o raciocínio de um estudo tão importante. Então, eu acho que vamos deixar para a semana que vem, daí a gente começa estudando esse versículo 13 do capítulo 13, a gente pula o capítulo 2 para o 3, e aí a gente consegue avançar no estudo com ele, né? Depois também, eu não sei se daria tempo, mas na semana que vem podemos, se der, né, a gente pegar o versículo 16, do mesmo capítulo 3, não é? Eu sei que esse livro aqui, ele é muito, assim, profundo o estudo dele, né? A gente vai estudando e vai aprendendo e vai internalizando, que é diferente da gente só ler. A gente lê só e aí acaba esquecendo. Quando a gente estuda do jeito que a gente está estudando, a gente internaliza, não é? Então a gente começa a entender que a lei de Deus é a lei do amor, a lei maior, né? E o bem vem da lei do amor. Quando a gente entra nessa sintonia do bem, então você está no bem, fazendo o bem, servindo, tem uma passagem que Chico Xavier conta assim, já falei várias vezes isso, né? Quando os agentes da justiça divina vão ao encalço de alguém, mas o encontram trabalhando no bem, eles se entreolham e dizem assim, esse aí está no bem, está servindo no bem, vamos deixá-lo aí e vamos atrás de outro, assim dizia Chico Xavier. Então, quando a justiça divina, os agentes da justiça vêm no encalço, o que é? A pessoa está no erro, vamos botar a expiação, vamos botar o chicote nele, vamos botar o sofrimento dele. Mas encontra a pessoa no bem, como dizia Chico Xavier, deixa ele aí, está no bem. Não vamos mexer com ele. Para que vou pôr expiação nele, sofrimento nele, se ele está fazendo bem já?
já que o sofrimento e a expiação é para fazer o retornar ao bem. Se ele já está no bem, não precisa de sofrimento, não precisa de aflição, não precisa de expiação. Não é? A palavra mais correta seria expiação, porque a aflição, mesmo a gente estando no bem, mesmo a gente estando só passando por provas, a aflição não tem como escapar, gente. Por quê? O mundo é um mundo de aflições. A gente tem na nossa vida, vamos pensar que estamos todos no bem, a gente não está no mal mais, vamos pensar não, nós estamos, né? Nós não estamos mais fazendo mal. Então, nesse caso, veja, estando só fazendo bem, na nossa vida não tem aflição nenhuma? Gente, é claro que tem. Tem aflição, sim, não é? Mas não tem expiação, que é diferente. Porque a aflição faz parte do próprio mundo em que a gente vive. É como, por exemplo, você ter que entrar no lodo. Você vai sujar a roupa. Não tem como você entrar no lodo com a roupa limpinha e sair de lá com a roupa limpinha. Vai sujar. Essa é a aflição. Então, você tem a aflição quando um filho fica doente, fica aflito, com o sofrimento do filho. É um sofrimento, né? O marido que adoeceu, você vai cuidar desse marido, dessa esposa, você vai ficar em aflição. Porque a dor do outro, você sente a dor. E isso já é uma demonstração de evolução, porque você sente a dor do outro. Quando a gente sente a dor do outro, se aflige, demonstra que a gente tem misericórdia, que a gente tem compaixão, e isso a gente está dentro da lei do amor. Quando a gente, por outro lado, não está nem aí, vai, sofre aí, tem que sofrer mesmo, é problema dele, ele que errou, que se vire agora, você não tem compaixão nenhuma, a gente não está dentro da lei do amor, dentro da lei de misericórdia, não é? Aí é onde poderá vir a aflição, para a gente acordar para a realidade que nos quer sempre levar para o caminho do bem, para o caminho da misericórdia, da compaixão, da gente. Porque quando a gente se importa com o outro, a gente vai se mover para ajudar. Você não vai ficar parado vendo o outro sofrer. Porque, na realidade, no mundo de regeneração, todos nós não vamos ficar felizes se tiver gente infeliz, gente no sofrimento, gente padecendo. Porque como é que a gente vai ficar totalmente feliz sabendo que tem irmão na fome, no sofrimento? Não dá para a gente ficar feliz. Né? Você com a mesa farta, né? E você sabendo com consciência plena de um irmão ali na miséria, né? Sofrendo. Pensa bem uma coisa, se é um irmão biológico nosso, né? E que você sabe. Vou dar um outro exemplo ainda, fica mais claro isso. Que, aliás, é uma situação real e concreta, né? É de uma senhora cujo filho, em razão do uso de drogas, gente, foi parar na Cracolândia. A Cracolândia, como nós sabemos, fica ali, próximo da estação Júlio Prestes, do metrô, ali no entorno da Avenida Rio Branco, não é? Aquela região, aquele entorno ali, não é? Quem passa por ali, eu passo bastante ali, porque minha filha faz faculdade na Universidade Mackenzie, e ela mora ali, pertinho da universidade, atrás da Santa Casa, e eu então passo por ali, sobretudo na volta, quando eu deixo lá, eu passo por ali, na ida também, mas mais na volta, e a gente vê isso. Então, essa senhora que eu estou falando para vocês, o filho se envolveu com drogas, a coisa ficou em tal ponto que ele não conseguia mais viver com a família, nem com amigos, nem nada. E ele foi lá para a Cracolândia, e está lá. E essa mãe, gente, vai lá atrás desse filho, e o filho enjeita a mãe, ele não quer, expulsa a mãe. Essa mãe sofre, chora, não é? Por causa do filho que está lá. Então ela chega lá e vê o filho todo sujo, todo maltrapilho, magro, né, usando drogas. Ela sente uma dor tão profunda no coração que eu pergunto para vocês, tem condições dessa mãe voltar para casa, não é? E com a mesa farta, se alimentar e estar feliz ali? Não tem. Gente, é impossível uma pessoa que está na sintonia do bem, na sintonia do amor de Deus, estar feliz sabendo e vendo e tendo consciência de um parente, de um filho, de um irmão, ali numa situação de sofrimento. Agora, a gente alargar isso para nível assim,
mais amplo, é que todos nós somos irmãos. Quantas famílias nós já tivemos nas múltiplas encarnações? Nós não sabemos. A gente pode estar encontrando uma pessoa hoje numa situação difícil, que muitas vezes a gente pode fechar os olhos para a dor da pessoa, que já foi um filho, que já foi um pai, que já foi um irmão nosso, encarnação passada, e aí? Mas quando a gente entra na lei de misericórdia, a gente não vai ficar totalmente alheio à dor e ao sofrimento de uma outra pessoa, que, queira ou não queira, é um irmão nosso. Então, a gente, quando entrar verdadeiramente no mundo de regeneração, e no começo, todo começo não é assim pleno, mas mais ou menos 150, 200 anos depois, então, vamos dizer assim, 2157, ou mais assim, 2200, 2257 deste milênio, a coisa vai estar mais, vai estar mais firme, né? Então, a maioria dos espíritos que tiveram umas chances ainda, porque o que acontece? Tem muitos espíritos que estão na zona cinzenta, né? Nem tão muito firme no bem, mas também não estão no mal, estão mais ou menos ali. Eles vão botar para reencarnar 1, 2, 3 vezes. São 300 anos por aí, assim, né? De tempo, né? Então, lá para 2000 e, sei lá, 350, 3.400, ou 3.450 por aí, se não deu, aí não deu mesmo, porque daí não emendou de jeito nenhum, daí então tem que ir para outro lugar e tal. Ou seja, os espíritos que estiverem aqui vão ser aqueles espíritos, todos eles já no bem. No início, tendente ao bem, no início. Mas depois, já todos no bem. E aí todo mundo vai se ajudar mutuamente. Nós vamos querer o bem de todos. Ninguém vai mais se preocupar ou querer, né, tudo só para si. Lógico, você vai querer para si, mas você vai querer para si, mas vai se importar se o outro não tiver. Todo mundo vai ter. Vai ter alguns que vão ter mais que os outros? Sim, claro, sempre vai ter. Mas todo mundo vai ter o suficiente para estar bem. E você vai ter alguns que, por perícia, ou por uma questão de gestão e tal, vai ter um pouco a mais para poder circular também, todo um sistema. No próprio mundo espiritual, né, tem aqueles que são mais dedicados, mais estudiosos, né, e que são mais voluntariosos e estudam mais, se preparam mais e avançam mais. E tem aqueles, né, que são mais, vamos dizer assim, tranquilos, tal, que são mais lentos no seu progresso, né, na sua evolução. Mas todos estão ali querendo bem, você não vai ter nenhum espírito ali trevoso que queira o mal de ninguém. Então é isso, não é? Especialmente o estudo de hoje sobre esse versículo 10, capítulo 2, glória ao bem, né? Então, glória ao bem, então, você está no bem, está tudo bem, não é? Então, minha gente, é isso, já deu aqui o nosso horário, são 20 horas e 1 minuto aqui no meu celular, de vocês deve ser também, então a gente vai agora para a parte de finalização do estudo. Alguém quiser complementar algum comentário, a Luciene, podemos fazer isso, e se não, a gente vai finalizar mesmo. Não? Então tá bom. Não vamos esquecer que sexta-feira nós vamos ter o curso de apometria, aqueles que fazem. No sábado, nós vamos ter o curso aprendido do Evangelho, aqueles que estão fazendo. Mas no domingo, é o domingo de Páscoa, a Casa Espírita vai abrir, vai funcionar normalmente, vamos ter a palestra e tal. Gente, vocês sabiam, uma curiosidade aqui, que a sexta-feira da Paixão foi o dia da crucificação, e aí, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou, não é? Então vamos contar. Sexta-feira, 3 dias para frente, que dia que daria? Domingo? Ou é segunda-feira? Seria segunda, né? Segunda. Terceiro dia, segunda, né? Mas a gente comemora a Páscoa no domingo, né? 2 dias depois. Por quê? Eu vou dizer para vocês, talvez alguns não saibam, podem saber, é que utilizava-se naquela época qual o calendário? Dos romanos. No calendário, né? A numeração romana. E na numeração romana não tem o 0. Eles têm o 1, o 2, o 3, aquele número romano, sabe? 1 romano, 2 romano, 3 romano, 4 e tal, né? Mas não tem o 0. Então, sexta-feira já é o dia 1. Sábado, 2, domingo, 3. Por isso que foi no terceiro dia, né? Agora, se for utilizarmos a numeração que utilizamos agora,
Você sabe mesmo qual que é, né, a nossa numeração, de que origem que é? Luciane, você lembra? Não é grego. Arábica. 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 É isso aí, Carla, obrigado. Arábica. Então, na arábica, vai ter o 0, o 1, o 2. Aí, então, não conta a sexta. Não conta sábado e domingo, é por isso que dá 2. Mas, no caso, na época ali, como era o romano, por isso que a sexta-feira já contava o 1, e depois, no sábado, 2 e no domingo, 3. E também parece que pelo horário que desencarnou, ainda era considerado aquele dia e, portanto, o primeiro dia. Bom, isso aí é só para um comentário, né? Nem faz parte do estudo aqui. Ok. Ô, Lu, vou pedir para você fazer a prece de encerramento. Pode ser? Pode sim. Ok. Bom, então, vamos fechando os nossos olhos, nos recolhendo para dentro do nosso coração, do nosso íntimo. Vamos buscando essa ligação espiritual com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior e nosso mestre, nossos mentores, nossos amigos do plano espiritual, todos aqueles amigos que desencarnados velam por nós, nos auxiliam no nosso caminho evolutivo. Vamos agradecendo a companhia, vamos agradecendo a presença sempre junto de nós. Vamos agradecendo a oportunidade desse estudo nessa noite, né, de terça-feira. Que nós possamos dar continuidade cada vez mais no nosso aprimoramento espiritual, conhecendo a palavra de Jesus através de Paulo, através de Emmanuel, que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, não deixando somente na letra, mas que essa palavra se torne viva nas nossas ações, nos nossos corações. Assim, elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade, vamos pedindo permissão para encerrar o nosso estudo com oração dedicada ao nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E também, em nome da nossa Mãe Maria, patrona da nossa casa, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, muita paz e muita luz. Que Deus nos abençoe a todos. Que tenhamos uma semana abençoada, um feriado abençoado e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Boa noite. Até lá.